cultos lotados, mas sem quebrantamento, louvores altos, mas corações endurecidos. E, enquanto tudo isso acontece, os céus estão em silêncio, não por ausência de poder, mas por ausência de santidade. A palavra declara com firmeza, em 1 Pedro 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Não é o mundo que será julgado primeiro, é a igreja. Não são os ímpios que receberão o primeiro confronto, são aqueles que afirmam conhecê-lo. E o que Deus vê ao olhar para dentro de muitas igrejas hoje? Conformismo, justificativas, pecados varridos para debaixo do tapete com o nome de graça. Uma graça distorcida que serve para encobrir o que deveria ser exposto, confrontado e transformado. Jeremias, o profeta chorão, viu isso em sua geração. O povo de Israel havia se acostumado a viver longe do coração de Deus. Continuavam oferecendo sacrifícios, frequentando o templo, mantendo os rituais. Mas seus corações estavam distantes. Eles me abandonaram, diz o Senhor. Me trocaram por cisternas rachadas que não retêm água, conforme Jeremias 2, versículo 13. Porque o meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Que tragédia espiritual! Trocaram o Deus vivo por sistemas humanos. Substituíram a glória divina por estruturas vazias. Ainda hoje, quantos continuam frequentando templos, mas já perderam o temor? Quantos dizem amém com os lábios, mas resistem com a vida? Quantos se escondem atrás de ministérios, cargos, microfones, mas não têm mais lágrimas no altar? Deus não está em busca de aparências. Ele nunca esteve. Não importa o tamanho da congregação, a beleza da música ou a eloquência do pregador. O que ele procura são corações contritos, espíritos quebrantados, vidas entregues, porque o culto que ele aceita é aquele que nasce do arrependimento e transborda em santidade. Tudo o que é feito fora desse espírito se torna ruído vazio, religiosidade morta, fumaça que não sobe aos céus. Há práticas que se tornaram comuns e que muitos justificam com frases como "todo mundo faz". É só um costume da nossa igreja. Não tem nada de mais. Mas o fato de algo ser comum não o torna santo. O padrão de Deus não é a cultura religiosa da nossa geração, é a sua palavra. O que ele abominava ontem, ele continua abominando hoje. Deus não evolui com as tendências. Ele é santo, imutável, eterno. E por isso é tão urgente que cada um de nós se examine. Porque talvez o que você aprendeu a chamar de normal, Deus chama de afronta. Comente fogo se está pronto para essa mensagem. Curta e fique até o final para uma surpresa. Lembra do povo que dançava em volta do bezerro de ouro no deserto? Eles estavam cantando, celebrando, oferecendo sacrifícios, mas para um Deus que haviam feito com suas próprias mãos. E Moisés, ao descer do monte, não viu apenas uma festa, ele viu idolatria. Viu um povo que tinha esquecido o Deus que os libertou. Quantas igrejas hoje estão fazendo festas ao redor de ídolos modernos, dinheiro, fama, status, influência, sem perceber que perderam o foco do verdadeiro culto? Cantam a Deus com os lábios, mas o coração está em outro altar. É por isso que o Senhor levanta vozes que não se vendem. Homens e mulheres que têm fogo nos ossos, como Jeremias, que não conseguem se calar, mesmo quando todos querem silêncio. Eles não pregam para agradar plateias, pregam para agradar ao Deus que os chamou, e essa mensagem é justamente esse chamado. Volte ao primeiro amor. Abandone o que é aparência e se renda ao que é verdadeiro.
Deus está purificando a sua casa. Ele está removendo as impurezas, os disfarces, os rituais vazios. E o que vai permanecer é aquilo que nasceu do Espírito, não da carne. E se você sente o Espírito Santo confrontando você agora, não endureça o coração, não se esconda atrás de argumentos. Não justifique o que Deus está tentando quebrar, porque é melhor ser ferido hoje pela palavra do que ser surpreendido amanhã pelo juízo. Quando Deus começa a julgar a sua casa, Ele não faz com ódio, Ele faz com amor. Um amor que disciplina, que corrige, que chama de volta. Porque Ele não quer apenas frequentadores de igreja, Ele quer filhos transformados. Olhe para dentro, não para os outros, não para o que aquela igreja faz ou aquele pastor permite. Olhe para você, para o seu coração, para a sua conduta quando ninguém está vendo, para as suas intenções por trás do serviço. Porque o juízo não virá sobre estruturas físicas, mas sobre corações. E Deus conhece cada pensamento, cada motivação, cada máscara. Essa é a hora de rasgar o coração e não as vestes, de deixar cair por terra toda a vaidade espiritual, de reconhecer que em muitas áreas temos tentado adaptar Deus à nossa vontade, quando deveríamos estar nos moldando à vontade dele. Esse é o tempo de parar tudo e dizer com sinceridade: Senhor, eu pensei que te servia, mas eu te perdi no caminho. Me ajuda a voltar. Enquanto muitos preferem continuar na comodidade da justificação humana, há um povo sendo chamado ao arrependimento radical. E esse povo não será o mais popular, não será o mais aplaudido, mas será o povo que verá a glória de Deus de novo entre nós. Será o povo que andará em santidade, que chorará pelo pecado e que não negociará os valores do céu. Porque no fim, não importa como os homens chamam o que você faz, importa como Deus chama. E se ele disser afronta, não adianta o mundo inteiro dizer louvor. Que ele nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração humilde o suficiente para reconhecer. Primeira prática, detestável, a glória humana no lugar da glória de Deus. Quando o culto se torna espetáculo, quando o altar se torna palco, o culto se transforma em espetáculo. Quando os holofotes se voltam para o homem, a presença de Deus se retira em silêncio. E o que resta é um ajuntamento barulhento, cheio de emoção e técnica, mas vazio de glória. O que estamos vendo hoje em muitos lugares que se chamam igrejas é uma substituição gradual, sutil, mas devastadora. A glória do Senhor está sendo trocada pela vaidade dos homens. E isso não é apenas um erro, é uma afronta. Em Levítico 10, encontramos um episódio que muitos preferem ignorar, mas que grita como um alerta para os nossos dias. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes consagrados, decidiram oferecer a Deus um fogo que ele não havia ordenado. Pode ter parecido bonito, pode ter impressionado a multidão, mas não veio da vontade de Deus. E o que aconteceu? Fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu. Eles estavam dentro do templo, estavam vestidos para o serviço, estavam oferecendo algo no altar. Mas Deus não viu adoração, viu rebelião. Hoje, o fogo estranho pode vir disfarçado de luzes bem posicionadas, músicas cuidadosamente coreografadas, discursos pensados para agradar as massas, mas se não houver reverência, se o Espírito Santo não for o centro, tudo o que acontece ali é performance vazia. E Deus não se deixa enganar por encenações religiosas. Ele sonda os corações. Ele vê para quem é a glória. Há uma geração de líderes sendo treinada não em secreto com Deus, mas nos palcos dos homens. Estão sendo ensinados a cativar a audiência, a dominar o microfone, a controlar a atmosfera com técnicas humanas. Mas poucos estão aprendendo o que significa
cair de rosto no chão, chorar diante do altar, ouvir a voz do Espírito e tremer diante da palavra. É possível impressionar multidões e, ao mesmo tempo, entristecer o céu. A vaidade entrou pelos púlpitos como uma serpente silenciosa. Ela se veste de relevância, se disfarça de excelência, mas no fundo é apenas um grito desesperado por aplauso. Pregadores querem seguidores, ministérios querem visibilidade, igrejas querem influência. Mas quem ainda quer que Deus seja glorificado, mesmo que isso custe a fama, o crescimento e a aceitação dos homens? João Batista disse com clareza, em João 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Hoje, essa verdade parece ter sido invertida. Muitos estão dizendo com suas atitudes: é necessário que eu apareça e que Deus fique nos bastidores. Não com palavras, mas com decisões. Não com doutrinas, mas com prioridades. Quer impactar o reino? Deixe seu like, comente amém e se inscreva, para não perder nada. Isso tem feito a glória de Deus se afastar silenciosamente de muitos lugares que antes eram cheios de sua presença. Quando o culto se torna um show, o povo deixa de ser adorador e se torna espectador. As pessoas não vêm mais buscar a face de Deus, mas sim se entreter, se emocionar, se distrair. E quando isso acontece, a essência da adoração se perde, porque a verdadeira adoração exige entrega, sacrifício, reverência. Não há lugar para vaidade diante do trono de Deus. Os anjos cobrem os rostos diante da sua glória. Os 24 anciãos se prostram e lançam suas coroas. E nós, que somos pó, ousamos transformar a adoração em algo centrado em nós mesmos. A palavra nos ensina que Deus não divide sua glória com ninguém. Ele disse isso de forma clara, em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Toda vez que o nome de um homem se torna mais conhecido que o nome de Jesus dentro de uma igreja, há idolatria. Toda vez que a imagem de um pregador é exaltada acima da cruz, há fogo estranho no altar. Toda vez que o ministério se torna maior do que a obediência, estamos pisando em terreno perigoso. E o que dizer dos púlpitos, transformados em palanques políticos? 2 templos, usados como vitrines para agendas pessoais, da música que se tornou mercado e não mais sacrifício, da oração que virou performance emocional? Tudo isso é ruído, barulho, palavras que não sobem, ofertas que não tocam, lágrimas que não lavam, porque não há arrependimento, só há vaidade, só há ego, só há espetáculo. E você? O que tem buscado quando entra em um culto? Está à procura de uma experiência emocional ou de um encontro com o Deus Santo? Você se importa mais com a beleza da apresentação ou com a verdade da palavra? Você sai do culto dizendo que lindo ou dizendo ai de mim? Porque o culto verdadeiro nos quebra, ele nos expõe, ele nos leva ao arrependimento. Ele não massageia o ego, ele o crucifica. Deus está chamando seu povo de volta ao altar da humildade. Aquele lugar onde o homem desaparece e só Deus é visto. Aquele ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, ainda que isso desconstrua todas as nossas estratégias. Onde o tempo não importa, a liturgia não engessa, o público não comanda, só a presença dele guia tudo. Esse é o lugar onde o céu se inclina, onde a glória volta a se manifestar. O problema não é a excelência. Deus é digno do nosso melhor. Mas quando a excelência se torna mais importante que a presença, há contaminação. Quando a performance suprime a reverência, há perigo. Quando a fama substitui a cruz, há apostasia.
E o mais triste é que muitos já não discernem a diferença. O emocionalismo é confundido com unção. A técnica é confundida com poder. O carisma é confundido com autoridade espiritual. Mas só o fogo verdadeiro consome o sacrifício. Só a glória de Deus transforma. É tempo de limpar o altar, de remover o brilho humano, para que resplandeça a luz de Cristo, de voltar a dizer: Ele é digno, mesmo que ninguém nos veja, mesmo que ninguém nos aplauda, mesmo que sejamos esquecidos pelos homens. Porque o verdadeiro adorador não busca holofotes, busca a face de Deus. Não canta para impressionar, canta para tocar o céu. Não prega para ser notado, prega para obedecer. E você está disposto a desaparecer para que Jesus seja exaltado? Está pronto para dizer, como Paulo, em Gálatas 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Porque essa é a essência da adoração verdadeira, o esvaziamento do eu para a exaltação do Senhor. E quando isso acontece, o céu se abre, a glória volta, a presença inunda, e Deus encontra, finalmente, um lugar onde Ele pode habitar. Segunda prática. Detestável. O evangelho diluído. Quando a graça vira licença para o pecado, quando o evangelho perde sua cruz, ele deixa de ser evangelho. Quando a graça é usada como desculpa para continuar no pecado, ela se torna perversão e não redenção. O que temos visto em muitos púlpitos hoje não é a pregação da verdade que liberta, mas uma distorção perigosa que conforta o pecador em sua condição, sem chamá-lo à conversão. É uma mensagem doce aos ouvidos carnais, mas amarga ao Espírito de Deus. Antes de tudo, clica no like se você crê, comente 2 e vem comigo até o final desse vídeo. Uma graça que não transforma não é graça, é engano. E Deus não tolera o engano sendo pregado em seu nome. Paulo fez uma pergunta clara aos crentes em Roma, em Romanos 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Ele sabia que a natureza humana é inclinada a abusar da misericórdia. Sabia que o coração do homem tenta justificar sua rebeldia com argumentos espirituais. E por isso foi direto. A graça verdadeira não nos autoriza a pecar. Ela nos ensina a dizer não ao pecado. Quem realmente encontrou a graça de Deus, encontra também o caminho do arrependimento. Porque a graça não nos acomoda, ela nos transforma. Mas hoje, em muitos lugares que se chamam igrejas, a santidade virou um tema antiquado. Falar de arrependimento é considerado legalismo. Denunciar o pecado é visto como julgamento. Confrontar o erro virou sinônimo de intolerância. E assim, muitos estão construindo comunidades inteiras sobre um alicerce de areia, bonito por fora, mas fadado ao colapso espiritual. Um Cristo sem cruz, um evangelho sem renúncia, uma salvação sem obediência. Mas Jesus nunca prometeu um caminho fácil, sim, um caminho estreito. Ele disse, em Mateus 16, versículo 24, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A graça não é a permissão para continuar como estamos, é o poder para sermos o que jamais poderíamos ser sem Deus. É por isso que a graça é escandalosa, porque ela não apenas perdoa, ela transforma. Mas quando o púlpito para de falar em transformação, quando o arrependimento deixa de ser exigido, então estamos lidando com uma caricatura do Evangelho. E muitos estão seguindo essa versão, diluída sem perceber que estão longe do verdadeiro Cristo. Dietrich Bonhoeffer chamou isso de graça barata, aquela que oferece conforto sem exigência, perdão sem arrependimento, salvação sem discipulado.
Uma graça que não custa nada ao homem e, por isso, também não lhe acrescenta nada. Mas a graça verdadeira é cara, porque custou tudo a Deus. Ela não nos afaga no pecado, ela nos arranca dele. Não nos embriaga de palavras doces, mas nos desperta com a verdade que fere para curar. E não podemos esquecer que o próprio Jesus, ao perdoar a mulher pega em adultério, disse em João 8, versículo 11: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele não a condenou, mas também não a deixou no mesmo lugar. Ele a levantou com dignidade, mas a chamou para uma nova vida. Isso é graça, isso é evangelho. Não há evangelho verdadeiro sem arrependimento. Não há salvação genuína sem separação do pecado. Infelizmente, muitos têm trocado a pregação da cruz por discursos motivacionais. Têm trocado a confrontação do pecado por palavras de autoajuda. Pregadores estão mais preocupados em agradar as multidões do que em agradar ao Deus que os chamou. Mas Deus não unge discursos que consolam o pecado. Ele unge palavras que quebram cadeias. O Espírito Santo não se move onde o pecado é tolerado. Ele se move onde há rendição. Não estamos dizendo que a graça não é poderosa. Ela é. Ela é mais poderosa do que qualquer pecado. Mas ela exige resposta. A graça é uma porta aberta, não um tapete onde se pisa com desprezo. É um convite à vida, não uma licença para viver de qualquer maneira. Por isso, quando ouvimos pregações que apenas dizem Deus te aceita como você é, precisamos lembrar que isso é apenas metade da verdade. Deus nos aceita como estamos, sim, mas Ele nos ama demais para nos deixar como estamos. Ele exige mudança, Ele deseja santidade, Ele requer arrependimento. A Bíblia diz, em Tito 2, versículos 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Veja, a mesma graça que salva ensina. Ela não apenas cobre, ela corrige. Não apenas acolhe, mas direciona. E, se a sua ideia de graça não inclui renúncia, então você não entendeu a graça. Você conheceu apenas uma sombra dela, não sua essência. O que mais assusta é que essa distorção está formando crentes superficiais, sem raiz, sem firmeza, que confundem emoção com fé e que estão sempre em busca de bênçãos, mas jamais dispostos a obedecer. Pessoas que conhecem o nome de Jesus, mas não o caráter de Jesus, que frequentam igrejas, mas não conhecem a santidade, que dizem Senhor, Senhor, mas vivem como se fossem donos da própria vida. E Jesus já nos alertou em Mateus 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vamos juntos? Curta, comente, Deus é fiel. E se inscreva para um final que vai te chocar. Se o evangelho que você tem ouvido não te leva ao arrependimento, fuja dele. Se a mensagem que está sendo pregada não te confronta, mas apenas te conforta em meio ao pecado, essa mensagem não vem de Deus. O evangelho verdadeiro nos chama a morrer para nós mesmos, a deixar o velho homem, a andar em novidade de vida. E isso não é fácil, nunca foi, mas é o único caminho que leva à vida eterna. O Espírito Santo está buscando corações que se deixam quebrar, que não querem apenas uma vida leve, mas uma vida santa, que não desejam apenas bênçãos, mas pureza, que entendem que a graça é poderosa demais para ser banalizada. Porque quando você compreende o preço que foi pago na cruz, não dá mais para viver como se o pecado não importasse. Quando você vê o sangue de Cristo derramado por amor, não dá mais para brincar com aquilo que ele veio destruir.
É tempo de restaurar a verdade, de voltar à cruz, de proclamar um evangelho que salva, sim, mas que também purifica. Um evangelho que perdoa, sim, mas que também transforma. Um evangelho que enche de amor, mas que exige renúncia. Porque a graça de Deus é mais que um escape. Ela é um chamado à santidade e quem a recebe de verdade jamais será o mesmo. Terceira prática detestável: o amor ao dinheiro dentro da casa de Deus. A mesa dos cambistas ainda está de pé. Há algo profundamente ofensivo acontecendo diante dos olhos de Deus, e muitos estão aplaudindo como se fosse bênção. A ganância, antes condenada, agora é disfarçada de fé. O comércio, que deveria ficar do lado de fora do templo, foi trazido para o centro do altar. E aquilo que deveria ser sagrado hoje é usado como instrumento de lucro. A casa de Deus, construída para ser um lugar de adoração, virou um mercado espiritual. Jesus não suportou ver isso no seu tempo, e ele continua não suportando hoje. A palavra é clara. Em Mateus 21, versículos 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A indignação de Cristo foi santa, violenta e justa. Ele não negociou com os cambistas, ele não dialogou, ele virou as mesas. E essa cena precisa se repetir em muitos lugares hoje, não com violência física, mas com um confronto direto do Espírito contra tudo aquilo que tem manchado o nome santo de Deus. Quando a fé vira produto, o púlpito vira balcão. Quando a bênção é precificada, o milagre se torna moeda. E quando a salvação é associada a campanhas financeiras, o evangelho é pervertido. Muitos já não pregam mais para salvar almas, mas para manter o caixa cheio. Não formam discípulos, formam consumidores, e o resultado é um povo iludido, alimentado por promessas de prosperidade, mas faminto de verdade. Um povo que aprendeu a dar dinheiro esperando retorno, mas que nunca foi ensinado a se entregar a Deus sem reservas. A idolatria ao dinheiro é sutil. Ela não se apresenta com chifres, nem com gritos. Ela se esconde atrás de justificativas teológicas, de versículos mal interpretados, de slogans como semeie sua bênção, compre seu milagre, invista no reino. Mas a verdade nua e crua é que muitos estão transformando o nome de Deus em uma marca comercial, transformaram o altar em uma vitrine. E o que se vende ali não é fé, é ilusão. Não é errado sustentar o ministério. Não é pecado ofertar, contribuir, semear. A Bíblia fala sobre isso com clareza. Mas há uma linha tênue entre sustentar a obra de Deus e explorar o povo de Deus, e muitos já atravessaram essa linha faz tempo. Usam da fragilidade das pessoas, de suas dores, de seus desesperos para arrancar ofertas com promessas que Deus nunca fez. Dizem, dê 1.000 e Deus vai te curar. Suba ao monte com essa quantia e sua causa será resolvida. Compre o azeite ungido e a sua casa será restaurada. Isso não é evangelho, isso é feitiçaria com verniz cristão. É manipulação emocional disfarçada de fé. E o céu está em silêncio diante disso. Não, Deus está vendo e está prestes a intervir. Os cambistas modernos têm nomes bonitos. Aparecem na TV, são populares nas redes sociais. Falam com eloquência, mas suas mãos estão sujas. Sujas do dinheiro das viúvas, das lágrimas dos desesperados, da fé de quem só queria um milagre. O mesmo Jesus que virou as mesas no Templo de Jerusalém, hoje quer virar as estruturas que se levantaram contra a santidade do seu nome, porque ele não divide sua casa com o espírito de Mamon.
Ele não compartilha o altar com ídolos de ouro. Ele não aceita ser invocado por corações movidos por lucro. E quem se cala diante disso se torna cúmplice. Quem vê e finge não ver, participa. Quem ouve e não denuncia, compactua. É hora de levantar a voz, de chamar pelo nome, de dizer, e isso não é de Deus. Porque o silêncio da igreja fortalece o império dos enganadores. A omissão dos justos dá palco aos que distorcem a verdade. Enquanto muitos permanecem em silêncio por medo de escândalo, a verdadeira vergonha continua sendo praticada diante dos olhos de Deus. A ganância travestida de espiritualidade é uma das armas mais perigosas do inimigo, porque ela se disfarça de bênção. Ela se alimenta do aplauso das multidões, mas no fundo é traição. Traição à cruz, traição ao evangelho, traição à verdade. E quem se rende a esse sistema precisa se arrepender, precisa abandonar os lucros ilícitos, precisa voltar à simplicidade do evangelho, porque Deus não está interessado em igrejas ricas. Ele está interessado em igrejas puras. Ele não quer catedrais impressionantes. Ele quer corações quebrantados. Ele não precisa de ouro. Precisa de obediência. A palavra nos mostra um exemplo severo, Simão, o mágico. Ele viu os apóstolos impondo as mãos e o Espírito Santo sendo derramado. E o que ele fez? Ofereceu dinheiro, quis comprar o poder de Deus. E Pedro não teve pena. Disse em Atos 8, versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A repreensão foi dura, mas justa, porque a unção não está à venda. O favor de Deus não se negocia. A presença de Deus não se compra com ofertas, se conquista com rendição. É tempo de purificação. É tempo de virar as mesas, de limpar os altares, de remover os ídolos, de rejeitar toda a tentativa de transformar o sagrado em mercadoria. E isso começa com cada um de nós, com líderes que decidem voltar à integridade, com igrejas que recusam se curvar à pressão do sistema, com crentes que dizem: prefiro um culto simples com a presença de Deus do que um show cheio de ostentação e vaidade. A igreja precisa lembrar que foi comprada por um preço, o sangue de Cristo. E esse sangue não foi derramado para financiar impérios terrenos, mas para redimir almas eternas. O propósito de Deus nunca foi encher bolsos, foi encher o céu. E todo ministério que inverte essa ordem está fora da vontade do Pai. O que adianta conquistar riquezas se a alma está vazia? O que adianta acumular seguidores se o coração está longe de Deus? O Espírito clama por uma reforma. Uma reforma que não começa em estruturas externas, mas no íntimo de cada adorador. Uma reforma que diz: basta, basta de comércio, basta de manipulação, basta de transformar o nome de Jesus em oportunidade de negócio. Ele é o Cordeiro, não uma marca. Ele é o Senhor, não uma ferramenta. Ele é o Rei dos Reis, não um slogan de campanha. E ele está voltando, e quando voltar, virá para julgar com justiça, não com base em arrecadações, mas em fidelidade. Não com base em aparências, mas em verdade. E quando ele olhar para a sua casa, que ele não encontre mais mesas de cambistas, mas um altar limpo, consagrado, digno da sua glória. Quarta prática detestável: a tolerância com o erro em nome de uma paz superficial. Há um engano sutil que tem se espalhado com aparência de sabedoria, mas cujas raízes são podres. É o tipo de mentira que se veste com vestes de tolerância, que se apresenta como maturidade, mas que no fundo é covardia espiritual. Trata-se da falsa unidade, aquela construída sobre o silêncio diante do erro, sobre o acobertamento do pecado, sobre a omissão disfarçada de amor. Muitos líderes e igrejas têm sacrificado a verdade no altar da paz aparente,
E isso, aos olhos de Deus, é uma abominação. A palavra é clara. Em João 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Mas essa ordem de Cristo foi esquecida por muitos que preferem a comodidade da neutralidade. O argumento recorrente é: não cabe a nós julgar. Mas o mesmo Jesus que ensinou o amor incondicional também nos ordenou a discernir o certo e o errado, a não tolerar o fermento que leveda toda a massa, a corrigir com verdade e graça. Ignorar o pecado para manter a aparência de paz não é ser pacificador, é ser cúmplice da destruição. Quantas igrejas estão cheias de pessoas, mas vazias de confrontação? Quantas comunidades evitam pregar sobre pecado, santidade, renúncia? Porque sabem que essas verdades causam desconforto? Quantos pastores já deixaram de denunciar comportamentos mundanos dentro da própria liderança para evitar divisões? Mas o que se ganha com isso? Uma paz frágil, superficial, que não cura, não restaura, não liberta. Uma paz que não custa nada, porque não muda nada. E o Espírito Santo, que é santo, se afasta. O exemplo de Josafá é uma advertência severa. Homem temente a Deus, rei de Judá, que se uniu a Acabe, rei de Israel, perverso, idólatra, rebelde, por motivos diplomáticos. Talvez tenha pensado: unir os reinos trará estabilidade. Talvez tenha desejado evitar conflitos, proteger o povo. Mas Deus enviou um profeta para dizer, em 2 Crônicas 19, versículo 2, devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Aliança em nome da paz custou caro. Deus não aprova acordos com o erro. Ele não se agrada de alianças que comprometem a verdade em nome da convivência. E é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. Há uma pressão constante para que a igreja se adapte, se cale, se torne inclusiva ao ponto de perder sua identidade. Querem que aceitemos tudo, que abracemos todos os discursos, que evitemos qualquer julgamento. E se alguém se levanta com a verdade, é acusado de ódio, de radicalismo, de intolerância. Mas desde quando pregar a santidade de Deus se tornou discurso de ódio? Desde quando defender os padrões da palavra virou fanatismo? A verdade, por mais dura que seja, continua sendo amor quando é dita com pureza de coração. É por isso que tantas lideranças se tornaram reféns da diplomacia. Preferem preservar relacionamentos do que preservar a santidade. Preferem manter alianças humanas do que permanecer fiéis à aliança com Deus. E com isso, toleram práticas contrárias à Escritura, deixam o pecado florescer no meio do povo, e tudo isso em nome de uma suposta paz. Mas a verdadeira paz nunca foi ausência de confronto, foi sempre fruto da justiça. E onde não há justiça, não há paz. Religious. Há apenas silêncio opressor e cumplicidade com a mentira. Não se trata de promover divisão por motivos fúteis. Trata-se de reconhecer que há momentos em que permanecer calado é traição. Traição à cruz, traição à santidade. Traição ao próprio povo que precisa da verdade para ser liberto. Jesus disse, em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a pergunta que precisa ecoar nos corações é: que tipo de unidade estamos construindo? Uma unidade que encobre o erro ou uma unidade que se sustenta na verdade? Muitos estão preferindo o caminho largo, o discurso neutro, a postura de vamos evitar confusão. Mas não foi esse o exemplo deixado pelos apóstolos. Não foi essa a atitude de Cristo. Jesus nunca compactuou com o erro para manter a paz. Ele entrou no templo e confrontou. Ele olhou para os fariseus e denunciou. Ele chamou os discípulos à cruz. Não há paz verdadeira onde há mentira tolerada. E a igreja
precisa decidir: vamos agradar aos homens ou a Deus? Os tempos em que vivemos exigem coragem, não para atacar, mas para permanecer firmes. Não para causar escândalo, mas para não negar a verdade. E essa firmeza começa na liderança. Pastores que têm medo de perder membros, medo de desagradar financiadores, medo de causar polêmicas, acabam abrindo mão da missão profética que receberam. Não foram chamados para administrar popularidade. Foram chamados para guardar a doutrina, ensinar o caminho estreito, proteger o rebanho do engano. E o povo de Deus também precisa despertar, porque muitos crentes hoje rejeitam igrejas firmes justamente porque não querem ouvir a verdade. Procuram pastores que dizem o que eles querem ouvir, trocam de congregação quando são confrontados, preferem o conforto da superficialidade ao chamado da santidade. Mas esse é o tempo de escolher: verdade ou vaidade, santidade ou conveniência, integridade ou popularidade. A unidade verdadeira é fruto do Espírito, mas o Espírito Santo não une o que é santo com o que é profano. Ele não mistura luz com trevas. Ele não constrói comunhão onde a verdade foi sacrificada. E é por isso que a igreja precisa purificar seus vínculos, rever suas alianças e examinar suas práticas. Não podemos mais aceitar o pecado como normal. Não podemos mais encobrir falhas em nome de relacionamentos. Não podemos mais adormecer enquanto a verdade é calada. O clamor do céu é por uma igreja fiel. Uma igreja que ama, mas ama o suficiente para dizer a verdade, que abraça, mas abraça para curar, não para manter a ferida escondida, que caminha com todos, mas sem negociar os princípios eternos, que escolhe ser rejeitada pelos homens, se necessário, para ser aprovada por Deus. Porque no fim, será Ele quem julgará. E naquele dia, não importará quantas alianças humanas fizemos. Importará se permanecemos fiéis à sua palavra. Que Ele não nos encontre abraçando o erro, acobertando o pecado ou promovendo uma paz que Ele mesmo nunca assinou. Que Ele nos encontre firmes, santos, comprometidos com a verdade, mesmo que custe tudo, porque essa é a única unidade que o céu reconhece, a que nasce da verdade e se sustenta na fidelidade. Quinta prática detestável: o silêncio sobre o inferno e o juízo. Há um silêncio assustador em muitos púlpitos hoje, um silêncio que não vem do espírito, mas do medo. Um silêncio que não é sabedoria, é omissão. Um silêncio que grita aos céus porque deixou de anunciar verdades que sustentam o próprio Evangelho. E entre essas verdades está uma que muitos têm removido por completo: o juízo eterno, o inferno, a condenação que aguarda os que rejeitam a santidade de Deus. É como se o inferno tivesse deixado de existir, como se o Deus que julga tivesse sido substituído por um Deus apenas de abraços e promessas. Mas o que está sendo pregado não é o Evangelho. É uma ilusão cuidadosamente moldada para agradar aos ouvidos carnais. João Batista, quando viu os fariseus e saduceus se aproximando para o batismo, não os acolheu com palavras suaves. Ele não tentou conquistar seus corações com mensagens agradáveis. Ele os confrontou com uma frase que ecoa até hoje, em Mateus 3, versículo 7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João não suavizou a verdade. Ele sabia que havia uma ira prestes a se manifestar e que a única resposta possível era arrependimento. Hoje, essa mesma ira está sendo ignorada por muitos que deveriam anunciá-la. E ao invés de clamarem, arrependei-vos, estão dizendo, tudo vai dar certo, continue como está. Mas se não há juízo, para que cruz? Se não há condenação, por que arrependimento?
Se não há inferno, então o sacrifício de Cristo se torna apenas uma história bonita, não uma urgência vital. A cruz perde seu poder quando o pecado perde sua gravidade. E é exatamente isso que tem acontecido. A gravidade do pecado foi relativizada. O juízo de Deus foi suavizado. O temor do Senhor foi substituído por uma teologia de conforto, e a consequência é uma geração que não teme, que não se submete, que não se rende, porque não entende do que foi salva. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa nas Escrituras. Ele descreveu o lugar onde há choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga, conforme Marcos 9, versículo 48. Onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Ele contou a parábola do rico e Lázaro para mostrar que depois da morte há uma separação eterna e irreversível. Ele advertiu seus ouvintes a temerem não aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode lançar a alma no inferno, em Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E mesmo assim, muitos hoje ignoram tudo isso, como se não fosse relevante, como se fosse apenas uma linguagem simbólica ultrapassada. Mas o inferno continua real e milhares caminham para ele todos os dias sem sequer saber, porque ninguém lhes advertiu. A função do pregador não é entreter, é alertar. Não é massagear o ego, é sacudir a alma. Não é oferecer promessas sem condições, mas conduzir o pecador à cruz com urgência. E isso só acontece quando se prega todo o conselho de Deus, não apenas a parte confortável, mas também a parte que arde, aquilo que fere antes de curar, que derruba antes de restaurar. Porque sem esse confronto, não há conversão genuína. Sem esse choque com a verdade, tudo o que se forma é religiosidade superficial, não salvação. A Bíblia declara que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, em Atos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou. E esse dia se aproxima. Não importa o quanto tentem silenciar essa verdade, ela continua imutável. O mundo será julgado, os homens prestarão contas, os livros serão abertos, e os que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Isso não é metáfora, isso não é exagero, isso é Bíblia. E todo aquele que ama a palavra deve amar também essa verdade, por mais dura que pareça. E por quê? O juízo é uma expressão do amor de Deus, porque um Deus que não julga o mal seria um Deus indiferente à injustiça. Um Deus que ignora o pecado seria cúmplice dele. Mas o nosso Deus é justo, santo, incorruptível. E sua justiça exige resposta ao pecado. Por isso, a cruz é tão poderosa, porque foi nela que a ira justa de Deus foi satisfeita, não sobre o pecador, mas sobre o Cordeiro. A cruz elimina o juízo. Ela o assume. E por isso, quando se omite o juízo, também se esvazia o valor do sangue de Cristo. Há um clamor do céu por uma igreja que volte a pregar o inferno, não para manipular pelo medo, mas para despertar pelo temor. Porque há uma diferença entre temor e pânico. O temor leva ao arrependimento, o pânico leva ao desespero. O temor é santo, nos aproxima de Deus, e a igreja que teme é a igreja que permanece, que prega o evangelho completo, que não negocia a verdade por aplausos, que prefere ser criticada pelos homens do que rejeitada por Deus. Muitos evitam falar do inferno com a desculpa de que afasta as pessoas de Deus. Mas o que afasta as pessoas de Deus não é a verdade, é o pecado. E o que as conduz de volta não são palavras suaves, mas a verdade dita
com compaixão? É possível pregar sobre o juízo com lágrimas nos olhos. É possível advertir com amor. É possível anunciar o inferno apontando para a cruz. Porque a graça de Deus só é maravilhosa quando entendemos do que ela nos livrou. E ela nos livrou do castigo eterno. Talvez essa seja uma das maiores ausências da pregação moderna: o temor do Senhor, a consciência de que estamos diante de um Deus que é fogo consumidor, que ama com intensidade, mas que julga com justiça, que perdoa completamente, mas que não negocia a sua santidade, que chama pecadores, mas exige mudança, que convida todos, mas que separa os que o servem dos que o rejeitam. E essa consciência precisa voltar aos altares, aos púlpitos, às congregações, para que volte também o quebrantamento, a reverência, a fome por santidade. E você, que ouve essa mensagem, precisa se perguntar com seriedade: você tem vivido como alguém que realmente acredita no juízo eterno? Suas escolhas refletem a eternidade? Ou você tem abraçado um evangelho raso que fala de bênçãos, mas ignora a santidade, que proclama milagres, mas nunca chama ao arrependimento? Hoje é o tempo de se reconciliar, não apenas com o Deus que cura, mas com o Deus que virá para julgar. O tempo da graça ainda está aberto, mas ele tem prazo. E quando se fechar, não haverá mais apelos, apenas colheita, apenas eternidade. A cruz não é um ornamento, é um aviso, é um apelo. É o lugar onde o juízo e a misericórdia se encontraram. E todo aquele que nela crê será salvo. Mas aquele que a despreza, aquele que trata com leveza o sangue do Cordeiro, não terá desculpas naquele dia. Que o Espírito de Deus reacenda em nossos corações o temor santo, que ele restaure nos púlpitos a coragem de pregar todo o Evangelho, e que a nossa geração conheça, mais do que nunca, não apenas o amor de Deus, mas também a sua justiça, porque só assim teremos um arrependimento verdadeiro, uma fé sólida e uma salvação genuína. Última prática detestável: resistir ao Espírito Santo. Igrejas que seguem agendas humanas, estratégias de marketing e consultorias empresariais, mas rejeitam a condução do Espírito. A tragédia mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais devastadora que pode acontecer a uma igreja não é a perda de membros, não é a falta de recursos, nem a perseguição externa. A maior tragédia é quando o Espírito Santo deixa de ser bem-vindo, quando ele, que deveria ser o centro, é tratado como acessório, quando sua presença é substituída por planos humanos, por estratégias de crescimento, por cronogramas friamente calculados e agendas cuidadosamente protegidas de qualquer interrupção celestial. E isso, infelizmente, é o que tem acontecido em muitos lugares. Igrejas inteiras funcionando como instituições eficientes, mas completamente desligadas da fonte de vida. O livro de Atos nos apresenta uma das declarações mais dolorosas já proferidas por um homem cheio do Espírito. Em Atos 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como vossos pais, também vós. Estas foram as palavras de Estevão, poucos instantes antes de ser apedrejado. E ele não falou ao mundo lá fora. Ele falou aos religiosos, aos que conheciam as Escrituras, aos que frequentavam o templo, aos que guardavam tradições, mas que mesmo assim rejeitavam o Espírito. Resistir ao Espírito Santo não é apenas negar manifestações visíveis, é escolher seguir métodos próprios em vez de depender da direção dele. É planejar tudo e orar depois. É fazer com excelência humana, mas sem unção divina. É ter cultos organizados, mas sem quebrantamento. É manter a liturgia, mas desprezar a presença.
É buscar resultados, mas não a vontade do céu. E toda vez que a igreja caminha assim, ela entra em rebeldia disfarçada. Porque o Espírito Santo não é um ajudante. Ele é o Senhor da igreja. Não há evangelho sem o Espírito, não há salvação sem o Espírito, não há revelação da palavra sem o Espírito, não há fruto, não há poder, não há consolo, não há vida espiritual sem ele. E, mesmo sabendo disso, muitos têm se tornado especialistas em administrá-lo para que ele se encaixe na programação. Imitam seu mover, abafam sua voz, ignoram suas advertências, trocam sua condução por scripts, seus sussurros por opiniões humanas, sua direção por aclamadas estratégias de crescimento, mas o Espírito não se submete a calendários humanos. Ele sopra onde quer, como quer, quando quer. O que mais entristece é que essa rejeição é muitas vezes sutil. Ela não se apresenta com afronta declarada. Ela aparece em reuniões que começam com pressa, em cultos que precisam acabar no horário, em sermões preparados apenas com inteligência, mas sem joelhos no chão. Ela se manifesta em líderes que consultam gráficos, mas não dobram os joelhos, em ministérios que contratam consultorias, mas não clamam por direção. E assim, o Espírito vai sendo colocado para fora, não pelas portas, mas pelas decisões. Jesus mesmo disse em João 15, versículo 5: Sem mim, nada podeis fazer. E ainda assim, temos tentado fazer tanto sem ele. Produzimos conteúdos, organizamos eventos, movimentamos multidões. Mas onde está o quebrantamento? Onde estão os cultos interrompidos por lágrimas? Onde estão os corações que caem prostrados sem que ninguém diga nada? Onde está a glória que nos cala, o temor que nos dobra, a reverência que nos rasga por dentro? Tudo isso desaparece quando o Espírito é resistido. Não há nada mais sagrado do que a presença do Espírito Santo no meio do povo. É ele quem convence do pecado. É ele quem cura sem precisar ser anunciado. É ele quem levanta sem precisar ser aplaudido. É ele quem transforma sem precisar de palco. E quando a igreja o substitui, não importa o quão bonita ela pareça, ela está morta. Um cadáver religioso, cheio de boas intenções, mas vazio de vida. As igrejas que mais impressionam os homens nem sempre são as que agradam ao céu. Porque Deus não está interessado em performances religiosas. Ele busca por espaço, por liberdade, por corações que dizem: faz como quiseres. E isso exige rendição total, exige desapego de modelos humanos, exige coragem para largar o controle e permitir que o Espírito dirija, exige disposição para ouvir não quando ele diz não, mesmo que tudo pareça estar funcionando bem. O Espírito Santo não é confusão, mas também não é previsível. Ele não é desordem, mas também não é engessado. Ele é vento, ele é fogo, ele é óleo, ele é água, ele é tudo aquilo que flui e transforma. E quando a igreja o resiste, ela perde o brilho, a vida, o poder. Pode continuar funcionando, mas perde o céu. Pode continuar existindo, mas sem eternidade. E isso é mais trágico do que qualquer crise visível. É tempo de arrependimento, de retorno à dependência total, de jogar fora tudo o que foi feito para parecer relevante, mas que nasceu fora da oração. É hora de abrir espaço, não apenas na liturgia, mas no coração, de parar de buscar fórmulas e começar a buscar fogo, de parar de repetir modelos e começar a clamar por manifestação. Porque o Espírito Santo não se impressiona com números, mas se move onde encontra fé, humildade e verdade. Muitos estão se perguntando: por que os sinais cessaram? Por que os dons silenciaram? Por que os corações estão frios? A resposta está na resistência,
Onde ele é ignorado, ele se cala. Onde ele é bloqueado, ele se retira. Onde ele é esquecido, ele não força a entrada. E o que resta é apenas religião, sem arrependimento, sem transformação, sem salvação. Que este seja o clamor que se levanta do coração da igreja nesta geração. Senhor, volta a habitar no meio do teu povo, não em teoria, mas em glória, não em discurso, mas em presença. Que nossas reuniões se tornem quartos de guerra, não palcos de exibição. Que nossos púlpitos sejam lugares de lágrimas e não de vaidade. Que nossos corações se tornem morada real do Espírito Santo. Ele ainda deseja ser bem-vindo. Ele ainda quer transformar. Ele ainda se move com poder onde encontra rendição. E se hoje você sente que algo está frio, morto, apagado, volte a Ele. Peça por Ele. Renda-se a Ele. Porque 1 minuto com o Espírito Santo vale mais do que 1000 estratégias. Um toque dele é suficiente para reacender uma geração inteira. Que ele volte, que ele reine, que ele encontre uma igreja que não resiste, mas que se curva, que não o limita, mas que se entrega, porque só com ele e por ele a igreja continuará sendo o que foi chamada para ser: sal, luz e testemunha viva da glória de Deus na terra. Você ouviu? E agora precisa decidir. Não há mais desculpas. Não há mais espaço para adiar. O Espírito Santo está chamando, não para reformas externas, mas para uma transformação profunda e verdadeira. Ele não quer apenas cultos bonitos. Ele quer corações quebrantados. Ele não busca movimentos religiosos, mas vidas inteiramente rendidas. É hora de limpar os altares, de virar as mesas, de abandonar os falsos confortos e as alianças com o erro. É hora de dizer basta ao evangelho diluído, à fé sem cruz, à igreja sem espírito. Deus está à procura de um povo que o adore em espírito e em verdade. Um povo que prefira a presença dele ao aplauso dos homens, que abrace a verdade, mesmo que ela custe, que tema o inferno, não por medo, mas por reverência, que não negocie a glória com o mundo, que não resista ao Espírito, mas que o clame com gemidos profundos. Senhor, volta a habitar no meio do teu povo. Esse é o tempo, esse é o chamado, essa é a hora. Que a igreja volte a ser santa, que volte a ser casa de oração, que volte a ser morada viva do Espírito de Deus, porque é somente aí que ele se manifesta com glória. Ouvir uma mensagem tão poderosa como 7 práticas nas igrejas de hoje, que Deus detesta, mas muitos ainda justificam, é como sentir um despertador espiritual ecoando diretamente do céu. Como brasileiro, criado em uma cultura onde a fé pulsa nas ruas, nas igrejas lotadas e nos corações apaixonados, essa mensagem me atingiu como um raio. Ela não apenas expôs verdades desconfortáveis, mas também reacendeu em mim a urgência de viver uma fé autêntica, sem máscaras ou justificativas. Cada prática mencionada, da glória humana roubando o lugar de Deus, à diluição do evangelho, do amor ao dinheiro, à tolerância com o pecado, do silêncio sobre o juízo, à resistência ao Espírito Santo, é um alerta que ressoa profundamente em nossa realidade. No Brasil, onde a religiosidade é vibrante, mas muitas vezes misturada com tradições humanas, essa mensagem é um convite à reflexão e à mudança radical. O que mais me marcou foi a denúncia da glória humana nos púlpitos. Quantas vezes já vi cultos que pareciam shows, onde o foco estava mais no pregador carismático ou na produção impecável do que na presença de Deus? Isso me fez questionar. Será que em minha própria vida também busco aplausos ao invés de agradar ao Senhor? A Bíblia diz, em Isaías 42:8, que Deus não divide sua glória com ninguém. E essa verdade me desafia a buscar humildade em tudo o que faço,
seja no louvor, no serviço ou até nas pequenas ações do dia a dia. Aprendi que o verdadeiro culto não é sobre ser visto, mas sobre desaparecer para que Cristo brilhe. A prática do evangelho diluído também mexeu comigo. No Brasil, onde a graça de Deus é celebrada com fervor, é fácil cair na armadilha de usar a graça como desculpa para não mudar. Romanos 6, a 1 a 2, me lembrou que a graça não é licença para pecar, mas poder para transformar. Isso me ensinou a confrontar meus erros com coragem, a buscar arrependimento genuíno e a viver uma vida que reflita o caráter de Cristo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente da cultura ao meu redor. O amor ao dinheiro dentro da igreja foi outro soco no estômago. Como brasileiro, já presenciei campanhas que prometiam milagres em troca de ofertas e confesso que por vezes me perguntei se isso era realmente o Evangelho. Mateus 21, 12 a 13, onde Jesus vira as mesas dos cambistas, me mostrou que Deus deseja pureza, não lucro. A lição que levo é clara. Minha fé deve ser movida por amor a Deus, não por promessas de prosperidade. Quero ofertar com alegria, mas sem negociar minha devoção ou cair em manipulações. A tolerância com o erro em nome da paz superficial me fez refletir sobre minha própria covardia espiritual. No Brasil, onde valorizamos a harmonia e evitamos conflitos, é tentador ficar calado diante de práticas erradas na igreja. João 7:24 me desafia a julgar com justiça, não com aparência. Aprendi que amar de verdade é dizer a verdade, mesmo que doa, e que a unidade verdadeira só vem quando estamos alinhados com a palavra de Deus. O silêncio sobre o inferno e o juízo foi talvez o que mais me assustou. Vivemos em um país onde a esperança é pregada, mas o temor do Senhor nem sempre é ensinado. Marcos 9:48 e Mateus 10:28 me lembraram que o juízo é real, e isso me motiva a viver com seriedade, sabendo que cada escolha tem peso eterno. Quero compartilhar o Evangelho completo, com amor, mas sem omitir a urgência do arrependimento. Por fim, a resistência ao Espírito Santo tocou meu coração profundamente. No Brasil, onde a espiritualidade é tão viva, é triste ver igrejas funcionando como empresas sem espaço para o mover do Espírito. Atos 7:51 me confrontou. Será que estou resistindo ao Espírito em minha própria vida? Aprendi que preciso abrir espaço para Ele, orar mais, ouvir sua voz e me render completamente, mesmo que isso signifique sair da minha zona de conforto. Essas lições não são apenas para a igreja, mas para mim, para você, para cada um de nós que deseja viver uma fé que agrade a Deus. No Brasil, onde a paixão por Deus é tão forte, somos chamados a transformar essa paixão em santidade, em obediência, em uma vida que glorifique o Senhor. Quero aplicar essas verdades sendo mais humilde, confrontando meus pecados, rejeitando o materialismo, falando a verdade com amor, vivendo com temor do Senhor e dependendo totalmente do Espírito Santo. Essa mensagem não é apenas um alerta, é um chamado à ação, um convite para que eu e você sejamos a igreja que Deus sonhou, santa, fiel e cheia de sua glória. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de fogo como essa. Nos comentários, escreva "Quero ser luz" se você está pronto para viver uma fé verdadeira. Fique até o final, porque tem uma surpresa que vai abençoar sua vida. Vamos juntos transformar a igreja e impactar o Brasil para a glória de Deus.
paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds.
Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every
Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.